Graças e paz a todos, meu nome é Gessé Israel, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Portal dos IPs. Nossos antigos devocionais falaram sobre adoração, nós falamos sobre Deus, sobre louvor, e hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai falar sobre devocional em si. O que é um devocional? Os princípios de um devocional, o porquê fazer um devocional. Nosso texto base é 1 Coríntios 13, onde Paulo vai falar sobre a supremacia do amor, no começo, e ele vai separar em 3 partes, onde a igreja deveria buscar bastante isso, que são os 3 dons, os dons de profecias, dons de línguas e o dom do conhecimento. A gente vai se atentar mais ao conhecimento para dar um pouco mais de sentido ao nosso devocional. E a partir do versículo 11, Paulo diz: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3, porém o maior desses é o amor. E as pessoas que têm fé são mais reconhecidas por ter devocionais. A ideia é de você compreender quais são as ideias do cristianismo, como é o nosso caso, a ideia de conhecer mais sobre os atributos de Deus e assim por diante. Mas dentro de conhecer a Deus, existem 3 tópicos que eu devo ressaltar. De que forma nós conhecemos a Deus? A ideia de ler a Bíblia é literalmente querer ouvir a voz de Deus. Calvino diz muito bem, se você quer ouvir a voz de Deus, então leia a Bíblia. O segundo é a respeito da oração. Se você quer conversar com Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Então, oração é fundamental. E ouvir a palavra de Deus nos dá mais perspectivas a respeito do texto que nós lemos. Então é fundamental a gente também ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria de citar um livro aqui que me ajudou a falar sobre 5 pontos citados nele, que apesar do título, deveria ser conteúdo para qualquer cristão. O nome do livro é Mulheres da Palavra, Como Estudar a Bíblia com Nossa Mente e Coração. Esse livro apresenta 5 pontos fundamentais para como entender a palavra de Deus e como ler a Bíblia. A autora Jim Wilkin nomeia esses pontos como 5 P's. E o primeiro P é propósito. A gente tem que ler a Bíblia entendendo que a Bíblia tem um propósito. E qual é o propósito dela? Levar a mensagem. E qual tipo de mensagem? É a ideia da criação, queda, redenção e consumação. O segundo P é perspectiva. Ao lermos a Bíblia, a gente tem que entender o que o autor queria dizer, por que ele disse isso, o contexto da época e etc. Dando o exemplo de Apocalipse, que não é um livro literal. Então a gente não tem que ler ele, que realmente vai sair um dragão do céu, da terra e tudo mais. E o terceiro P é paciência. A gente tem que entender que a Bíblia não é um livro. São vários livros com vários contextos. A gente tem que ter muita paciência. Como, por exemplo, eu tenho um livro do Moby Dick que tem mais de 500 páginas e eu consigo ler ele muito fácil. Em uma semana eu consigo terminar ele. Agora, uma Bíblia que pode até às vezes parecer menor que ela, só que tem muito mais contexto e eu não consigo ler ela em 3 meses. Então a ideia é da gente ter paciência com passagens difíceis, se a gente não entendeu a passagem a gente tem que procurar saber e etc. O quarto P é processo. É a fase da leitura, compreendimento, estudo e aplicação. Ou seja, a leitura da Bíblia não é milagrosa, não é só ler a Bíblia, mas aplicá-la. E para aplicar a gente tem que ter todo o entendimento. E por isso que é importante o processo. E último, e não menos importante, é a oração. A oração antes da palavra, durante a palavra e depois da palavra. A oração, nós sabemos que a oração é a comunicação com Deus. Não é um monólogo, mas é um diálogo com Deus. E tendo essa comunicação, a gente tem um compreendimento melhor da palavra. É quando o Espírito Santo abre nossos olhos para a gente ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Mas voltando à carta de Coríntios, Paulo fala que ele conhece como um espelho sujo. Antigamente os espelhos eram muito embaçados e mal dava para ver ou entender as imagens. Então ele falava que ele conhece assim como um espelho bem sujo ou bem embaçado. Só que conforme ele vai estudando e se aprofundando mais, ele consegue ver mais claramente, mas ele ainda não chega à perfeição. Paulo, ele diz que um dia vai conhecer face a face, assim como conhecem a ele. Mas quem conhece a ele? Deus. Só Deus nos conhece com plenitude. E através da fé, um dia conheceremos ele, assim como ele nos conhece. Dentro desse devocional, eu espero que você entenda melhor os conceitos de como ler a Bíblia, os princípios de ler a Bíblia, o porquê ler a Bíblia e quão importante isso é no momento que a gente está vivendo. Não só a igreja está enfrentando, mas o mundo inteiro está enfrentando um momento muito delicado e nós como cristãos devemos
nos atentar mais à palavra de Deus. A gente conhece muito bem a frase que a mente vazia é a oficina do diabo. Então utilize o tempo que você está em casa para falar mais com Deus, fazer orações, leitura da palavra de Deus. Leia tanto a Bíblia quanto outros livros também para crescer seu conhecimento a respeito de Deus. E além do livro já citado aqui, eu vou citar mais 2 livros, que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, e O Peregrino, do John Bunyan. Então, encerrando o meu devocional, eu espero que vocês tenham um compreendimento melhor do devocional, do que é o devocional. Eu espero que todos estejam bem, mas que possamos cada vez mais orar pelos que estão necessitados. Fique com Deus e até mais.